no muro, tá? É perigoso, cara. Você cair alto que só ali, pare com isso. Alto que só. Pronto, peraí. Vamos pro outro vídeo. E é segundo croquete. Gravando. 1, 2, 3 e... Fala, pessoal! Estamos aqui, Fala. eu sou o André da Tainá. Eu sou a Tainá do André. Nós somos da família Monteiro e nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro vídeo para contar para vocês como foi essa história de morar em Portugal. Onde é que saiu isso? Onde é que apareceu isso? De onde saiu? De Deus. Ah, pois só pode ter sido dele, senão a gente não estava nem aqui para contar a história. Essa é a verdade. Foi ele. Né? Tudo é por ele, para ele, por meio dele. Mas assim, esse desejo com certeza saiu do coração dele para o nosso. A gente tem experiências incríveis aqui em Portugal. Tem muita coisa para falar, muita informação para passar para vocês aqui. E esse vai ser um vídeo inicial, talvez seja um pouquinho até mais longo do que os outros que virão, mas a gente precisa passar para vocês de fato como foi a nossa trajetória até aqui, né? Do momento desde que a gente começou a planejar essa viagem até a gente botar os nossos pés aqui em Portugal. Esse é o ponto, beleza? Então, Vamos para o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou André Luiz Monteiro, essa é minha esposa Lilian Tainá. Nós estamos aqui em Portugal há aproximadamente 11 meses, estamos por aqui. Vamos completar um ano agora no próximo mês. E assim, essa história de... Por favor, filho. Ó, Filho. por favor, a gente tá gravando aqui, tá bom? Tá bom. Nós iniciamos a nossa trajetória, esse planejamento de ir para Portugal há muito tempo atrás. Na realidade, Portugal não estava nem no nosso radar, né, amor? Esse era um sonho de conhecer um outro país, de fazer até turismo em outro país. Ele já ardia no nosso coração há muito tempo, né? Eu tenho uma irmã que mora na América há muitos anos e ela sempre foi uma incentivadora nossa, né? Sempre que ela estava com a gente, ela conversava sobre a experiência de morar fora, de viver fora do país. E a gente pensava nisso. Um dia, quem sabe, a gente vai lá pelo menos visitar, vamos na América ver como é que é, né? E muitas coisas aconteceram nas nossas vidas do ano de 2021 para 2022. Eu e a Tainá, a gente já vivia junto há muito tempo. E a gente, no final do ano de 2021, decidiu estreitar a nossa vida com Deus mesmo. Esse foi o ponto, né, que fez a gente mudar completamente o jogo. Esse foi o ponto principal. A gente alinhou a nossa vida como casal e alinhou a nossa vida com Deus. Esse foi um ponto. A gente faz parte de uma igreja no Brasil, chama-se Comunidade das Nações. E lá foi que a gente realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo. Nos batizamos, nos casamos, fomos casados por um pastor dessa igreja, o pastor Roberto Bartolomeu. E daí a nossa vida começou a mudar. No final do ano de 2021, a gente já estava com essa visão de, olha, quando começar o ano, janeiro, nós vamos tirar nosso passaporte e a gente vai para algum lugar do mundo, você não sabe aonde, né? Hoje a gente tem consciência que isso não saiu, essa ideia não saiu da nossa cabeça. Essa ideia ela saiu realmente do coração de Deus. Nós, na nossa racionalidade humana, a gente não tinha como imaginar isso, como é que isso seria possível acontecer. Tá? Filhão, vem cá. Vem cá. Aqui, apareci aqui no vídeo. Dá um oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Esse é o nosso... Qual é o seu nome? João Lucas Cipriano Monteiro. João Lucas Cipriano Monteiro. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 4 anos. Eu jogo bola. Joga bola. Vai pra escola, né? Você gosta Você da tá escola? gostando da escolinha aqui em Portugal? Sim. Voltamos aqui e é isso. A gente, em janeiro de 2022, a gente decidiu fazer uma viagem internacional, né? Aí a nossa ideia inicial era tirar o visto pra gente ir na América, talvez eu ir primeiro para ver como era, depois a Tainá ir, né, com o João. Mas essa possibilidade foi descartada, né? Porque Primeiro que a gente colocou, como a gente estava alinhado na nossa vida espiritual, com a nossa vida secular, a gente decidiu orar, falar com Deus, pedir orientação divina para essa decisão, saber se essa era a vontade de Deus. E a gente tirou nosso passaporte no começo do ano, foi isso que a gente decidiu fazer, a gente fez de fato, né?
Porque a gente tem que tomar algumas decisões para que a bênção venha depois. Exatamente. Né? E assim, a gente estava pedindo, orando a Deus um direcionamento, mas a gente também não tomava nenhuma atitude. Como é que a gente estava querendo ir para outro país se nem passaporte a gente tinha? É isso aí. Então, essa já é a primeira dica, né? Acho que a isso. dica mais importante. Você que está aí assistindo esse vídeo, que tem um desejo, eu penso um dia. Cara, se você tem esse desejo, tira o teu passaporte. A taxa custa R$200 e poucos nessa altura, na altura que nós estamos gravando esse vídeo. Você vai preencher um formulário, vai na Polícia Federal, vai entregar os documentos, vai pagar a taxa e vai pegar o passaporte. E pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Que é tão barato. Isso. Né? Um documento tão importante. Um documento tão importante que eu acho que assim que a criança nascesse já deveria ter um passaporte. Eu acho que é o mínimo que poderia ser feito. Mas... A primeira dica já fica aí. É. Faça o seu passaporte. Se você está assistindo esse vídeo, que tem esse desejo, faça, tá? E outra coisa, a questão do passaporte, por exemplo, tem muita gente que fala, mas aí depois tem que tirar o visto. Tem muitos países que não precisam de visto, então só tirando o passaporte já abre portas para você ir para vários países, não só para Portugal. E não só para morar, para visitar também. Portugal, por exemplo, é um país que não exige visto para turismo. Você pode vir para cá, passear, conhecer vários lugares maravilhosos sem necessidade de visto. Só com o seu passaporte. O passaporte brasileiro, para você que não sabe, está assistindo esse vídeo aqui, é um dos passaportes mais poderosos do mundo. A gente vai deixar um link aqui para vocês verem a quantidade de países que a gente pode entrar. Exatamente. É só com passaporte. Só com passaporte, sem necessidade de visto, tá? Em que o passaporte brasileiro é aceito, tá? Top é a princesa. Eu sou tua princesa. Então é isso, se você tem essa vontade de viajar ou de imigrar para outro país, tira o passaporte, tá? E o nosso planejamento começou aí, quando a gente tirou o passaporte o jogo mudou, né amor? As coisas começaram a acontecer, Deus começou a dar a resposta que a gente precisava, justamente quando a gente tirou o passaporte. Em janeiro de 2022 foi quando a gente pegou o nosso passaporte nas mãos. E a gente começou a orar, pedindo orientação a Deus. Chegamos a pesquisar sobre a questão do visto americano, né, como é que fazia para tirar. Na altura, por conta da pandemia ainda, as datas para poder você ter a entrevista no consulado brasileiro, no consulado americano, perdão, era muito distante, muito longa, demorava muito tempo, né? Então, na altura que a gente estava tentando tirar o visto americano, estava demorando demais. E aí a gente simplesmente descansou e foi esperar em Deus uma resposta. E essa resposta veio com o nome Portugal. Um casal de amigos nossos, que são hoje amigos queridíssimos, o Max e a Sibeli, são parceiros nossos, né? Eles moravam próximo da nossa casa, a gente conhecia eles assim de ter um certo relacionamento, e eles vieram para Portugal, né? E a gente começou a conversar. Eu, acompanhando ele no Instagram, vi que eles estavam aqui em Lisboa, estavam chegando aqui em Portugal, e o Max já começou essa pegada de gravar vídeo, de falar que ia realmente morar aqui e que ia dar dicas e tudo. Eu falei, cara, vou aprender, vamos, né, amor? Vamos ver o que Portugal tem a oferecer. Eu não conhecia nada sobre Portugal, eu não sabia como é que era morar aqui, eu não tinha esse desejo no meu coração, mas acendeu uma luz e a gente acredita e tem consciência disso, por tudo que a gente já viveu aqui, que foi realmente a mão de Deus que nos orientou e que nos guiou até aqui, né? Daí a gente começou a conversar, ali mais ou menos para março, finalzinho de março, a gente começou a pesquisar muito sobre Portugal, a ver muitos vídeos, a acompanhar pessoas que já tinham canais no YouTube e ver muita coisa, aprender muita coisa, e começaram a surgir muitas dúvidas. A gente falava sobre passagem, queria ver passagem e não sabia onde procurar, não sabia como ver, né? E daí o Max, né, nos indicou um amigo na altura, ele não tinha uma agência, hoje ele tem uma agência. São amigos nossos hoje muito próximos, são pessoas que a gente gosta muito, é o Max e a Sibeli, e eles hoje são inclusive proprietários da agência No Meio do Mundo Viagens. A agência é essa que eu faço parte também do time comercial, sou agente autorizado da No Meio do Mundo Viagens. Vou deixar aqui embaixo o Instagram, o link da agência também, tá? E eles vieram para Portugal, a gente começou a acompanhar a vida deles, começou a ver o que eles estavam fazendo, como que era, e comecei a conversar muito com o Max. Ele falou, cara, eu vou te ajudar, André, se você quiser vir para cá, tudo que eu vivi aqui eu vou te passando. Eu não vivi nada ainda, vou começar minha trajetória aqui agora, mas eu vou te ajudando aí com essa informação. E a gente começou a conversar. Isso já era mais ou menos ali, começo de março, meados de março de 2022.
A gente começou simplesmente em Portugal se abriu pra gente. A gente começou a pesquisar muito, a buscar muita informação, a ver conteúdo todos os dias de Portugal, como é que era viver, como é que eram as condições, como é que era trabalho, como é que era escola para o filho, como é que era a saúde, como é que era a política, tudo, simplesmente tudo sobre Portugal. E acendeu essa lanterna, a gente começou a ver e talvez pensar nessa possibilidade, até orar, né? Até falar com Deus nesse Falar sentido. com Deus. E eu já, por mim, eu já estava aqui. Quando acendeu a luzinha. Não, por mim, agora só falta você. Só falta você decidir, eu falava pro André. A Tainá, por ela, a gente já estava aqui há muito tempo, né? A gente já tinha, quando acendeu essa questão de Portugal, a gente já teria se comparar a passagem do outro dia. Tainá, mas não é assim não, a gente vai para outro país, não é uma mudança de bairro, não é uma mudança de cidade no Brasil, é uma mudança de país, é algo muito sério. É engraçado que a gente passou por muitas mudanças dentro de um ano, né, amor? Foram 3 mudanças. Isso. E a gente... Só que foi de bairro, né? Exatamente, dentro da própria cidade, né? Vamos assim dizer. Nunca a gente fez uma mudança tão grande assim, tão... É uma mudança muito grande na vida de uma pessoa, de uma família, principalmente quando é uma pessoa só, já é algo poderoso mudar de país. Quando é um casal, é ainda maior. Quando é um casal com filho, aí é que a coisa é mais... Agora, eu acredito que Deus estava preparando, porque essas mudanças que nós tivemos foram 3 mudanças. Isso. A gente foi meio que desapegando de algumas coisas, porque mudança não é fácil. A gente acaba né, tendo que descartar ali algumas coisas. Exatamente. E tal. E a gente foi virando mais ou menos, tipo, minimalista, sabe? Não, tinha só o básico, só o mínimo. Já nos ajudou a chegar até aqui. Porque na hora que a gente decidiu pra, mesmo pra que tinha que vir, ainda tinha muita país. coisa, mas tinha menos do que tinha anteriormente, né? E essas mudanças já foram servindo pra gente descartar muita coisa, jogar muita coisa fora, doar outras, enfim. Vender algumas outras, né? E foi nos traçando o caminho. A gente já via que tinha a mão de Deus aí, hoje a gente consegue enxergar isso com clareza, né? E pronto. Em abril de 2022, esse foi o mês da virada. A gente entrou em abril com uma decisão. Cara, é Portugal, vamos para Portugal, agora a gente não sabe como, a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro guardado no banco, a gente só tem um carro quitado, moramos de aluguel, temos as coisas da nossa casa e a gente vai, só não sabe como. E começamos a orar. E tinha as coisas da marcenaria, né? E a gente tinha uma marcenaria, né, uma marcenaria completa em Fortaleza, na realidade na cidade de Caucaia, região metropolitana aí de Fortaleza, e era o nosso trabalho, nosso ganha-pão. Nós tínhamos aberto ao estúdio, Exatamente. Que era a nossa marcenaria. E foi isso. E a gente começou a orar, Senhor, manda uma oportunidade, manda uma condição, manda um milagre. A gente não tem como comprar. As passagens que a gente olhava era tudo assim, 14, 15 mil, enfim, era muito dinheiro. A gente não tinha nem um centavo desse valor para comprar as passagens. E a gente fez um propósito com Deus. Senhor, se for a tua vontade, vai dar certo. E deu certo. Deu certo porque a gente está aqui, né? A gente, na altura, falou com uma pessoa da família, né? A gente já foi muito assim direcionado nesse espírito, Senhor, se der certo, é a resposta tua, se não der, também é a resposta tua. A gente submete a tua resposta, a tua vontade, essa foi a questão, né? E de pronto a pessoa falou assim, eu empresto o cartão, eu tenho um cartão aqui, eu empresto. Eu só não sei se tem um limite que vocês precisam, mas eu empresto. E a gente foi pela fé, foi dando um passo de cada vez pela fé. A gente botava o pé e Deus botava o chão, botava o pé e Deus botava o chão, assim foi a nossa história das passagens. E a gente pegou o cartão, ela emprestou, o cartão não tinha o limite necessário, suficiente, segundo ela, para passar as passagens. A gente foi até lá, passou a passagem foi aprovada naquele cartão que até então não tinha limite. Aí a gente viu que realmente é a vontade de Deus, Deus está muito a gente teve que comprar. Foram quantos meses? A gente comprou essa passagem para setembro de 2022. A gente estava em abril. Tinha abril completo, no começo de abril, então tinha abril, maio, junho, julho, agosto, um pedacinho de setembro, 5 meses para arredondar, 5 meses a gente fazer esse planejamento, se mudar, né, que a gente foi, na nossa ideia era o que? A gente vender todas as coisas de casa logo para entregar o apartamento que a gente morava o quanto antes para economizar o aluguel. Fomos morar na casa do meu sogro e da minha sogra para justamente ter essa economia. E quando a gente comprou a passagem, a gente comunicou a alguns parentes mais próximos, né, nosso ciclo de parentes mais pertinho. A gente não saiu falando logo para todo mundo. Alguns amigos e mais alguns íntimos, amigos mais íntimos realmente que iam nos ajudar em oração, que iam nos ajudar em força positiva. A gente escolheu assim, selecionou bem para quem a gente ia falar nesse início. E
Começamos a vender as coisas da nossa casa, vendemos tudo que a gente tinha, geladeira, fogão, móveis, coisas do nosso filho, brinquedos dele, coisas que a gente podia vender e fazer dinheiro. Essa foi a ideia. Em questão de dias, né, amor? 1 ou 2 dias, 3 dias no máximo, a gente se desfez de tudo que a gente tinha conseguido trabalhar, talvez uma vida para conseguir ali conquistar. Já tinha ali um pouquinho de dinheiro para a gente começar esse start. Nos mudamos, saímos de um apartamento para um quarto na casa da minha sogra, casa da mãe da Tainá, e ali nós ficamos praticamente um pedacinho de abril ainda, maio, junho, julho, agosto e até setembro, que nós viajamos no dia 18 de setembro de 2022. Né? E assim, esse processo de estar na casa da minha sogra, esperar o dia da viagem, vender o carro, a gente vendeu o nosso carro, vender as coisas da marcenaria, que foi um processo que demorou um pouco mais para a gente, serviços para entregar, obras para finalizar, a gente não podia se desfazer, era o nosso ganha-pão, era uma fonte de renda, a fonte de fazer mais dinheiro para o Brasil. A gente foi vendendo aos pouquinhos, no final a gente conseguiu vender tudo. Nós fizemos uma feijoada de despedida, meio que despedida, mas também aproveitamos essa feijoada com amigos, parentes, conhecidos, para justamente vender o resto das coisas que a gente tinha. Né? A Tainá vendeu roupa dela, vendemos roupas, vendi o resto das ferramentas, nossos livros, nós tínhamos muitos livros, né? Pessoas nos ajudaram, né? A gente é muito grato a Deus pela vida de cada um. Você que está assistindo esse vídeo, se você contribuir de alguma forma financeiramente para dar esse start, saiba que essa semente que você plantou na nossa vida, ela com certeza está sendo multiplicada. A gente ora pela sua vida até hoje. Pessoas que a gente nem conhecia na altura, né, amor? Que eram tão íntimas nossas, e não eram íntimas nossas, e nos ajudaram financeiramente para a gente chegar até aqui. E no dia 19 de setembro, de 2022, nós desembarcamos em Portugal. Tá? Foi dia 18. Dia 18 a gente viajou, amor. Dia 17 a gente viajou, chegamos em 2018. Dia 17 de setembro a gente viajou, chegamos dia 18 aqui em Portugal. Foi isso mesmo. Domingo. Um domingo, olha, eu vou falar pra vocês que não é uma decisão fácil, não foi fácil. Eu, como sacerdote da minha casa, como um homem, como provedor, eu falo pra vocês, homem, você que tá assistindo esse vídeo aí, eu sei que não é fácil, eu te entendo, porque eu já estive desse outro lado aí. A gente pensa em várias coisas, pô, se não der certo, a gente está se desfazendo de tudo que a gente tem aqui, a gente está vendendo tudo para viver um sonho que a gente não sabe como é lá, como é que são as pessoas, como é que é o trabalho, se realmente dá, enfim. A primeira dica que eu vou te dar é: confie em Deus, entrega esse projeto nas mãos de Deus, se for da vontade dele, ele vai te ajudar, ele vai te apontar o caminho e a direção. Tá? Segundo, esteja em unidade com a sua melhor parte, com a pessoa que vai viver esse sonho junto com você se você for casado. Sem unidade, meu irmão, se não tiver paz no coração de ambas as partes, não faça. Essa é a minha principal dica, tá? Se você tiver Deus em primeiro lugar e em unidade com a sua família, meu irmão, você pode passar dificuldade, pode passar perrengue. Nós conhecemos várias histórias aqui de pessoas, né? Inclusive, nós vamos trazer aqui convidados também nesse canal para poder apresentar outras histórias, outras vivências, outras experiências para vocês também, aqui de como foi, como é e como foi chegar até aqui. Mas o ponto é que faça isso de uma forma bem pensada, sem planeje, sem organize, principalmente coloque Deus para isso. A ele, a nossa família, nossos familiares, cara, não tenho nem palavras para descrever como minha sogra e meu sogro nos ajudaram. Amigos, irmãos, cara, honraram nossa vida de forma absurda, tanto financeiramente, como com orações, com ajuda de oração. Foram muito poucas as pessoas que falaram assim: olha, vocês estão doidos, vocês estão viajando, sair do Brasil para ir para outro lugar, para cruzar o Atlântico. A maioria das pessoas falaram: olha, é isso mesmo, se vocês acreditam que vai dar certo. E a gente, graças a Deus, nesse quase um ano, a gente tem muito mais coisas positivas para falar, coisas negativas. Na nossa vida, tá? Essa é a gente vai contar para vocês aqui a nossa experiência, a nossa vivência, o que a gente passou, o que a gente passa, tá? Eu não sei a história do Beltrano, do Ciclano, do João, da Maria, eu sei a minha história, a história da minha família. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês aqui.
tá? No nosso dia a dia, nas postagens que a gente for fazer aqui no nosso canal, beleza? Vocês têm que entender que vocês não podem comparar a vida a nossa vida com a vida de outra pessoa, porque nós passamos por coisas na vida que às vezes o outro não passou. Às vezes nós precisamos aprender coisas que a outra pessoa ainda precisa aprender, ou que a outra pessoa já aprendeu, e vice-versa. Exatamente. Então, cada um está tendo a sua experiência, a sua vivência, então não comparar. Exatamente. Evite fazer comparações, tá? E olha, garanto a vocês que nós vamos, como a gente falou no nosso vídeo inaugural, dar o nosso máximo, o nosso melhor aqui, tá? Nós não somos perfeitos, nós não vivemos tudo, não somos donos da verdade. A gente tem muita coisa para aprender, até com vocês, tá? Então, o que a gente pede é, nos acompanhe aqui, nos siga nas nossas redes sociais também, no Instagram, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha. Você sabe, você que está aqui, você sabe que dando o seu joinha, o seu like ou o seu dislike, se você não gostou também, seja sincero, pode falar a verdade, mas isso nos ajuda a aprender e entender o que a gente tem que fazer para melhorar, beleza? Então seja um colaborador do nosso canal, nos instruindo também, porque a gente também tem muito a aprender com vocês que estão aí do outro lado, beleza? É isso, esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, como eu falei, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem precisa entender ou conhecer a nossa história. Talvez você esteja pensando nessa possibilidade, querer entender mais ou menos um caminho. Esse foi o nosso. Talvez dê certo para você, talvez não dê, mas algum pedacinho talvez te ajude a você tomar essa decisão de forma assertiva, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Nós somos a família Monteiro. Valeu! Adeus!